Vamos então à atividade 17, Caderno do Aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Diz o seguinte: 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntos em uma sala. Quantos agrupamentos ordenáveis diferentes, ou seja, filas de 5 pessoas, podem ser formados com essas 5 pessoas? Então, nós temos lá o Arnaldo, o Benedito, a Carla, a Débora e a Eliane. Então, quantas filas diferentes eu posso fazer com essas 5 pessoas? Então, se eu vou colocar elas em filas, então, para o primeiro lugar da fila, eu tenho 5 opções. Para o segundo, eu tenho 4 opções. Para o terceiro, eu tenho 3. Para o segundo, eu tenho 2. E para a última, eu tenho uma opção. Então, eu tenho aqui um 5 fatorial, né? Que 5 fatorial é o mesmo que 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, eu tenho aqui 120 filas diferentes, ou seja, 120 agrupamentos ordenáveis diferentes. Então, 120 filas. Bom, quantos agrupamentos não ordenáveis diferentes, ou seja, grupos de 5 pessoas podem ser formados com essas pessoas, com essas 5 pessoas? Bom, então aqui já não é fila, eu quero grupos, né? Eu quero grupo com essas 5 pessoas. Então, eu posso ter as pessoas A, B, C, D e E. Esse aqui é um grupo de 5 pessoas, dessas 5 pessoas que estão na sala. Se eu escrever assim, B, A, C, D e E, eu tenho o quê? O mesmo grupo, porque nesse grupo as pessoas podem estar permutando, mas eu tenho o mesmo grupo, né? Então, nesse caso aqui, quantos grupos não ordenáveis diferentes dessas 5 pessoas podem ser formados? Então, eu posso formar o quê? Apenas um grupo, porque aí não importa a ordem, né? Então, eu só vou conseguir formar um grupo com essas 5 pessoas. Agora, o item C. Quantos grupos diferentes de 2 pessoas podem ser formados com as pessoas presentes na sala? Bem, então aqui eu tenho o seguinte, olha só, eu tenho as pessoas A, B, C, D e E. Eu quero formar grupos apenas com 2 pessoas, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, a pessoa A e a pessoa B, isso é um grupo de 2 pessoas. Ou eu poderia pegar A e C, ou A e D, ou A e E. Eu poderia também formar um grupo com as pessoas B e C, B e D e B e E. Também poderia formar um grupo com C, D, C, E. E poderia também formar um grupo com D e E. Então, quantos grupos eu poderia formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu poderia formar o quê? 10 grupos. Só que nem sempre é viável a gente fazer desta forma, né? Então, a gente teria que fazer aí um modelo matemático para estar resolvendo, né, esse tipo de exercício, principalmente quando a gente tem exercícios com números maiores, com grupos maiores, né? Então aqui eu poderia estar raciocinando também da seguinte forma: olha, eu tenho 5 pessoas, tá? Então
se eu vou formar esses grupos, tá? Então, para a minha primeira escolha, eu posso escolher entre 5 pessoas. E para a segunda escolha, eu posso escolher entre 4 pessoas. Só que quando eu pego a pessoa A e B, e depois eu pegar a pessoa B e A, se forma o mesmo grupo. Então, isso aqui eu teria que dividir por 2 fatorial, né? Porque eu estou pegando aí 2 pessoas, se pode ser perguntado. Se fossem 3, ia dividir por 3 fatorial e assim por diante. Então, isso aqui é o mesmo que 5 vezes 4, 20, dividido por 2, que é igual, então, a 10 grupos. Então, essa aqui é uma outra forma matemática de se resolver. Mas, convém a gente falar aqui ainda sobre combinação. O que é essa combinação? Eu estou combinando, fazendo uma combinação de 5 pessoas que estão nas salas e eu vou agrupar elas de 2 a 2. Tá? Então, como que a gente resolve isso aqui? Tá? Isso aqui a gente se lê então. Combinação de 5 tomados 2 a 2. Então, nós vamos resolver da seguinte forma. Vamos pegar o 5 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial. Então, isso aqui é igual, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. Então, isso aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, com 3 vezes 2 vezes 1, eu posso cancelar. Esse 2 vezes 1 dá 2, simplificando com esse 4 dá 2, que é igual a 10 grupos ou 10 comissões, né? Nós poderíamos estar formando aí, tá? Bom, então quando eu tenho assim uma combinação de N elementos que eu vou agrupar de P a P, isso aqui eu posso escrever como sendo N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, a gente poderia estar utilizando essa formulinha aqui, ok?